Senhoras e senhores, boa tarde. Sou o Capitão Leandro, aluno de mestrado do PPGAL, Programa de Pós-Graduação em Aplicações Operacionais do ITA. E hoje vou apresentar um artigo submetido ao CIG com o tema Análise da correlação entre itens avaliados em voos de cheque de pré-solo, com a revisão do professor Dr. Carlos Henrique Ribeiro. Durante a apresentação, vou seguir esse roteiro, fazendo uma introdução dos aspectos da Força Aérea, passando pelo objetivo do trabalho, apresentando os dados utilizados e os pré-processamentos que foram feitos, mostrando os experimentos realizados e os resultados, uma análise desses resultados e uma breve conclusão. Começando pela introdução, uma parte importante da missão da Força Aérea Brasileira é garantir a soberania do espaço aéreo nacional. Para isso são necessários não somente equipamentos modernos de qualidade, como aeronave e armamentos, mas também manter um bom nível de preparo dos pilotos, que vão ser quem vão utilizar esses meios. Esse treinamento se inicia na Academia da Força Aérea, onde os pilotos, neste momento no posto de cadetes, realizam seus primeiros voos de treinamento, iniciando com a instrução básica na aeronave T-25 Universal, sendo seguida pela instrução avançada na aeronave T-27 Tucano. O treinamento na Academia da Força Aérea é dividido em várias fases, sendo que a primeira a ser realizada é a fase de pré-solo, onde o cadete recebe todos os conhecimentos para que possa realizar um voo solo, ou seja, estando sozinho na aeronave e sem a supervisão de um instrutor. A penúltima missão dessa fase, a que antecede o voo solo, é chamada cheque de pré-solo. Nela, o cadete deve realizar todos os exercícios que vão ser realizados no seu voo solo, na presença de um instrutor que acompanha o voo apenas para avaliar se o cadete está em condições de voar sozinho. Ou seja, nessa missão, o instrutor não pode auxiliar o cadete de maneira nenhuma. Para registrar as avaliações dos cadetes em cada voo, é preenchido pelo instrutor uma ficha de voo. Nela estão descritos todos os itens que são avaliados naquela missão de treinamento, sendo que cada item vai receber uma nota no intervalo de 1 a 6, sendo que as notas maiores indicam um desempenho melhor. As análises desses trabalhos foram feitas em cima dessas notas, utilizando como indicador a correlação de Pearson. Passando ao objetivo, o principal objetivo desse trabalho é utilizar a correlação de Pearson para sugerir uma dependência entre os itens avaliados. Por exemplo, identificar que um bom pouso vai depender de um tráfego para pouso bem realizado, que por sua vez vai depender de um bom uso dos comandos da aeronave. O entendimento dessas dependências pode ajudar o aluno a entender melhor a dinâmica do voo, possibilitando que ele identifique que seus erros em um determinado exercício são decorrentes de uma deficiência na execução do item mais básico. Da mesma forma, as correlações podem ajudar os instrutores a direcionarem seus treinamentos, pois eles vão ter um melhor conhecimento de quais aspectos podem ser responsáveis por um baixo desempenho em um item específico do voo. De maneira geral, as informações obtidas podem ajudar a melhorar o preparo dos pilotos e até reduzir gastos com os treinamentos, caso seja possível corrigir desempenhos insatisfatórios com menos horas de voo gastas em treinamentos. Sobre os dados utilizados para o experimento, eles foram extraídos do sistema Mentor, que é utilizado pela Força Aérea para a confecção e armazenamento das fichas de voo preenchidas após cada treinamento aéreo. O banco de dados utilizado continha mais de 5 milhões de registros relativos a voos realizados na Academia da Força Aérea no período entre 2005 e 2015. Cada um desses registros representa um item avaliado em uma ficha de voo. Dos dados disponíveis, foram utilizados apenas itens avaliados em missões de cheque de pré-solo e somente para o período entre 2006 e 2012, já que havia inconsistência nos dados dos outros anos, pois foram anos de implantação e atualizações do sistema Mentor. Após essa filtragem inicial, restaram cerca de 74 mil itens relativos à aeronave T-25 e 46 mil itens relativos à aeronave T-27. No próximo passo, foram eliminados os itens que possuíam menos de 60% de notas preenchidas. Isso é comum de ocorrer, pois às vezes algum cadete tem que repetir algum exercício de uma missão anterior na missão de cheque de pré-solo, e não era previsto realizar esse exercício nessa missão. Sendo assim, somente aquele cadete vai possuir uma nota para aquele exercício na missão de cheque de pré-solo. No próximo passo, o restante das notas não preenchidas, o que pode ocorrer por mudança na missão de treinamento ou por falta de tempo para executar aquele item naquela missão, foram substituídos pela moda da nota para aquele item. Passando os experimentos e resultados, para cada par de itens avaliados no voo foi calculada a correlação de Pearson.
obtido ao se dividir a covariância entre o par de itens avaliados pelo desvio padrão de cada item. Isso irá resultar entre o número entre -1 e 1, sendo que números mais próximos de 1 indicam uma correlação direta entre as variáveis, ou seja, quanto maior for a primeira nota, maior será a segunda. O caso é o contrário para números mais próximos de -1, quanto maior a primeira nota, menor será a segunda. O resultado zero indica que não há correlação entre as variáveis. O cálculo da correlação foi feito para todos os itens avaliados para cada ano entre 2006 e 2012. E, por simplificação, foram selecionados os 25 pares com a maior correlação média. Para a aeronave T-25, os valores da correlação média ficaram entre 0,81 e 0,57, com desvio padrão máximo de 0,09. Para a aeronave T-27, os valores ficaram entre 0,76 e 0,56, com desvio padrão máximo de 0,13. Devido ao grau de sigilo dos dados, os nomes dos itens avaliados foram descaracterizados seguindo a taxonomia de Bloom, que separa os domínios de aprendizagem em afetivo, relativo às crenças e percepções do aluno, cognitivo, relativo à capacidade de memória e pensamento crítico, e psicomotor, relativo à realização de movimentos e coordenação motora. Para melhor visualização, os dados foram dispostos num grafo ponderado, onde os vértices representam os itens avaliados e as arestas as correlações entre eles, sendo que a largura das arestas é diretamente proporcional à correlação de piso calculada. No grafo, os domínios de aprendizagem foram separados por cores, sendo que os itens de avaliação geral da missão também foram destacados. Durante a análise dos resultados, foi percebido que dos 25 pares de itens com maior correlação média, 13 eram comuns entre as duas aeronaves. Isso sugere uma consistência na forma de avaliação, apesar dela ser feita pelos instrutores com base em seus conhecimentos individuais e no que consideram ser o desempenho ideal. Além disso, é possível perceber que vários itens de fases críticas do voo, como pouso e treinamento de emergências, estão diretamente relacionados à avaliação geral do voo, o que mostra que a preocupação com segurança é um fator presente na instrução na Academia da Força Aérea. Também existem correlações do item correções com vários itens de treinamento do domínio psicomotor, mostrando que tão importante quanto saber executar os exercícios de forma correta é saber reconhecer os erros e corrigi-los. Por fim, também foram percebidas correlações entre itens do domínio afetivo com itens do domínio cognitivo, indicando que fatores psicológicos relativos ao cadete podem influenciar em sua dedicação à parte teórica da atividade aérea. Após a análise dos resultados, a conclusão que se chega é que a correlação de Pearson pode ser utilizada para identificar dependências entre os itens avaliados durante a atividade aérea, o que por sua vez pode ser utilizado para facilitar o entendimento de quais exercícios servem de base para a execução de outros mais complexos. Esse conhecimento tem o potencial de aumentar a robustez do treinamento aéreo, melhorando o preparo dos pilotos da Força Aérea Brasileira. Alguns fatores ocultos também puderam ser identificados durante a análise, como uma consistência na avaliação, já que os mesmos pares de itens apresentam correlações mais altas mesmo quando são consideradas aeronaves distintas e uma avaliação com traços de subjetividade. Além disso, também foi possível identificar uma preocupação com a segurança, quando foi constatado que os resultados de treinamentos de pontos críticos do voo são fatores que influenciam diretamente o desempenho geral nas missões de treinamento. Outro ponto importante é percebido quando se considera a correlação de itens do domínio afetivo com itens do domínio cognitivo, sugerindo uma influência de fatores psicológicos na dedicação aos estudos por parte do cadete. Aqui é importante ressaltar a imagem da motivação extrínseca, ou seja, influenciado por fatores alheios ao cadete, já que na Academia da Força Aérea estará sujeito a um regime de internato e terá pouco controle sobre quais atividades e interações sociais será submetido. Por fim, existem trabalhos futuros que podem ser realizados para explorar o tema mais detalhadamente, como realizar análise em outras missões de treinamento e em outras fases do voo, bem como para outros esquadrões aéreos da Força Aérea Brasileira. Essas novas análises podem identificar novas características do treinamento realizado para a formação dos pilotos. Este trabalho foi realizado utilizando como base essas referências. E por fim, agradeço a atenção e deixo meu contato para envio de dúvidas e críticas. Obrigado.